Uma equação de primeiro grau é uma equação do formato A, que multiplica uma incógnita x, mais um b, onde esse A e esse b são números, certo? Tudo isso igual a zero. Então, essa é uma forma geral de uma equação de primeiro grau. Né? Por que de primeiro grau? Porque o expoente do x é 1, certo? A dificuldade que pode aparecer numa equação de primeiro grau, na verdade, as dificuldades são duas. A primeira é modelar matematicamente, ou seja, você ler um problema e transformar isso para matemática. Porque quando você transforma para matemática, fica fácil você chegar na equação de primeiro grau. Né? E você resolve a equação de primeiro grau. Outro problema que você pode enfrentar é de equações que parecem que não são do primeiro grau, mas são. Que é o exemplo que eu vou pegar para você daqui a pouco. Então, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, a equação é 2x mais 4 igual a zero. É uma equação do primeiro grau por quê? Tem um cara que multiplica o x, tem um cara sozinho. E tudo isso é zero. Tá? Então, esse A e esse B é para deixar geral, para ser qualquer equação. Então, qualquer equação de primeiro grau tem uma solução, certo? E como que eu resolvo? Como que eu descubro o valor de x que eu boto aqui? Equação de primeiro grau você resolve toda hora no seu dia. Então, se você dá 50 reais na padoca e vai comprar, sei lá, cigarro por 10, automaticamente você sabe que seu troco é de 40 reais, né? Então, esse raciocínio que você faz é de equação de primeiro grau. Mas vamos traduzir para matemática, né? Então, traduzindo para matemática, para eu manter minha igualdade, eu tenho que subtrair o 4 dos dois lados. Para quê? Para sumir com esse 4. Certo? Então, ó, 2x mais 4 menos 4 igual a 0 menos 4. Porque aí 4 menos 4, 0. Então vai ficar 2x igual a menos 4. E agora? Agora eu preciso dividir por 2 dos dois lados. Então eu venho aqui, divido por 2 e aqui divido por 2. Por que por 2? Porque aqui não está multiplicando por 2. Então se eu dividir por 2, vai ficar o x sozinho. E é o x sozinho que eu quero. Então, 2x dividido por 2, sobra x. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, o x é menos 2. O que significa esse x menos 2? Esse menos 2 a gente chama de raiz da equação de primeiro grau. Certo? A raiz é o número que eu boto aqui, que vai dar uma sentença verdadeira. Ó. Bota aqui, substitui aqui. Então, ó, 2 vezes menos 2 mais 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, menos 4 mais 4, que dá 0. Então, o menos 2 é a raiz dessa equação. Ok? A ideia de eu tirar 4, dividir por 2, é a ideia de uma balança. Então, eu coloco... Se eu tenho 4 aqui, na verdade, se eu tenho 4 unidades aqui e nenhuma aqui, o que eu faço? Eu tiro dos dois lados para manter a igualdade, certo? Então, claro, isso foi uma maneira mais demorada de resolver, mas a gente pode simplificar. Como? Seria esse... O que aconteceu aqui na hora que... Se a gente esquecer esse passo? Então, tinha 2x mais 4, certo? Você repara que depois, nessa passagem, ficou 2x é igual a menos 4. Então, o que estava positivo virou negativo. Então, a gente fala que, na verdade, é passar esse 4 negativo. Porque ele estava positivo, passei para o outro lado da igualdade, negativo. Mas por que isso? Por causa desse processo que eu tirei dos dois lados e aí apareceu com o sinal do outro lado. Certo? Então, quando a gente vai resolver, a gente costuma passar desse passo para esse direto. Né? Agora, se você observar desse passo para esse passo, o que estava acontecendo? Né? Então,
o 2 estava multiplicando e agora estava dividindo. Então, na verdade, o que a gente faz, já que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, x é menos 4 sobre 2, então x é menos 2. Então, a soma, na verdade, a adição e a subtração são operações inversas uma da outra, assim como a multiplicação e a divisão, ok? Então, sempre que eu tiver um número positivo de um lado, eu passo negativo para o outro. E sempre que eu tiver um número multiplicando em um lado, eu passo dividindo para o outro. E essa é a ideia da resolução de uma equação de primeiro grau. Olha mais um exemplo da padoca que eu falei, né? Isso que eu vou fazer para você agora é modelar matematicamente. Eu tenho um problema na vida real e aí eu vou traduzir para o matematiquês e vou conseguir resolver ele através da matemática. Então, você tem lá um cigarro que custa 10 reais, né? Custa 10 reais, você deu 50 para o cara, né? Então, você pagou 10 reais. Mais um troco, que você supostamente não sabe, e tudo isso deu 50 reais. Então, se eu isolar aqui, o cara que está multiplicando o x aqui é 1, né? Então, se eu isolar, vai ficar x mais 10, ou 10 mais x, tanto faz, certo? Aí, o 50 não está positivo, passo negativo. E deixo o zero aqui. Porque, na verdade, eu tirei 50 desse lado e 50 desse lado também, né? 10 menos 50, menos 40. X menos 40 igual a zero. O x é 40. Então, o cigarro custava 10. Você deu 50 pila pro cara. Você tem que receber 40 reais de troco. Então, automaticamente, o que você fez foi resolver uma equação de primeiro grau. Só que intuitivamente, no dia a dia, a gente já resolve, certo? Então, a ideia aqui, ó, é sempre isolar o x. É sempre descobrir o valor que eu boto aqui no x, ó. 10 mais 40 vai dar 50. Ou 10 mais... Perdão, 40 mais 10, 50 menos 50, 0. Isso aqui é a raiz da minha equação. É o cara que eu boto lá que vai dar 0. Tá, mas assim também mamão com açúcar, né? Então, às vezes pode aparecer de um outro formato. Como assim? Eu tava procurando aqui as provinhas de auxiliar administrativo e tal, e olha só a questão que eu encontrei. Se você quiser aí, pode pausar. Sabe-se que a metade do peso de um mamão, somado a 1/3 do peso da melancia, é igual ao peso do mamão inteiro. Suponha, nesse caso, que a melancia pese 6 quilos. Então, é correto afirmar que este mamão pesa... Tá, então ele deu um problema pra gente e a gente vai ter que modelar matematicamente, trazer para o matematiquês para resolver esse problema, tá? É assim que vai cair a equação de primeiro grau. Então, tá descrito como equação de primeiro grau, mas isso já é uma equação de primeiro grau. Quer ver como é? Olha só. Então, o mamão, a gente não sabe o peso, certo? Então, vamos fazer assim, ó. M de mamão. E a melancia, a gente tem que chamar de outro nome. Vamos chamar de zero porque é redondo, de O. De O não, vai atrapalhar, né? Vamos chamar de X, vai. Tanto faz o nome, certo? A melancia
pesa 6 quilos. E o que mais que ele fala? Pesa 6 quilos. Ele quer saber o peso do mamão, né? Então, o peso do mamão é quanto? Não sei. Então, vamos ler nosso problema de novo. Sabe-se que a metade do peso do mamão, somado a 1/3 do peso da melancia, é igual ao peso do mamão inteiro. Então, pera lá. Vamos ler de novo. Sabe-se que a metade do peso do mamão, então, o peso do mamão a gente chamou de M, M dividido por 2, né? Somado com 1/3 do peso da melancia. Mas pera lá, a melancia não pesa 6 quilos? Então, quanto que é 1/3 de 6 quilos? É 2, né? Você pega o 6, divide por 3. Então, 1/3 da melancia, tá? Ou se você preferir também, né? Só vou rascunhando aqui. 1/3 do peso da melancia, que vai dar o mesmo 6 sobre 3, que vai dar os 2 quilos, certo? Então, pegou 1/3. Pegou a melancia, dividiu por 3, pegou uma parte, tá? Então, metade do peso do mamão com 1/3 do peso da melancia é igual ao peso do mamão. Tá, aí você vai falar assim, Carlos, cadê o ax mais b que você me falou? Cadê esse formato aqui? Você não falou que equação de primeiro grau é isso? Aquilo é uma equação de primeiro grau, mas a gente ainda precisa acertar ela para ficar numa forma que a gente consiga resolver, certo? Então, ó, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, sumir com esses 6/3 aqui, né, que tá atrapalhando. Então, ó, m sobre 2 mais 2 igual a m, certo? Esse 6/3 eu coloquei só para ficar mais tranquilo de você ver, para você ver que é 1/3, certo? Então tá, a gente vai ter que fazer algumas manipulações algébricas. Para ficar mais fácil aqui, eu vou passar esse 2 para lá, certo? Negativo, que equivaleria eu tirar 2 dos dois lados, beleza? Então, m sobre 2 igual m menos 2. A partir daí, eu preciso sumir com esse 2 aqui de baixo, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou passar ele multiplicando. Mas cuidado quando você fizer isso. Porque quando você vai passar multiplicando, vai ser o 2 que multiplica todo mundo. Então, você precisa desse parênteses. Para quê? Porque aí você vai bancar a valesca popozuda e vai distribuir esse negócio. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Então, meu m vai ser 2m menos 2 vezes menos 2, 4. Ok? Então, ó, distribuir o 2. 2 vezes m, 2m. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, agora a gente tem que isolar, certo? 2m não está positivo, vou passar negativo. m menos 2m igual a menos 4. Se m chamasse mamão, só tem um mamão menos 2 mamão, tenho menos 1 mamão. Então, menos m igual a menos 4. Para manter minha igualdade, multiplica dos dois lados por menos 1. Então, menos m vezes menos 1 vai dar m. Menos 4 vezes menos 1 igual a 4. Então, o peso da melancia é 4 quilos. Perdão, peso do mamão, né? M de mamão. Então, o peso do mamão é 4 quilos. Tanto que se você substituir aqui, ó, 4 dividido por 2...
4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 mais 2, 4, que é o peso do meu mamão. Então, voltando ao enunciado, a gente pegou, viu que a metade do peso do mamão somado a 1/3 do peso da melancia, que é 2, vai dar o peso do mamão. A gente traduziu isso para matemática. Então, a metade do peso do mamão mais 1/3 do peso da melancia é o peso do mamão. E aí você repara que, ó, a partir daqui, eu já cheguei no formato de uma equação de primeiro grau, né? Na verdade, estava assim, ó. Menos m, vou fazer um apêndice aqui, tudo bem? Menos m mais 4 igual a 0. Quem que é o cara que multiplica esse m? É o menos 1, né? Então, menos 1m mais 4 igual a 0. Um cara que multiplica uma incógnita mais um número sozinho igual a 0. Então, você perceba que, mesmo que não tenha vindo esse formato que eu te mostrei aqui, que é o formato que mais a gente chama de canônico, né? O formato que aparece mais bonitinho, mesmo que não tenha vindo, isso aqui também é uma equação de primeiro grau. Então, provavelmente o concurso não quer saber só se você sabe isolar o x aqui, tudo bonitinho, e descobrir a raiz. Ele vai querer saber se você consegue modelar um problema matematicamente e, a partir dessa modelagem matemática, utilizar as ferramentas da matemática para chegar num resultado. Então, ainda que não esteja num formato bonitinho, você vai ter que arrumar esse formato para melhorar a sua situação. E é isso, basicamente, que é de equação de primeiro grau. Então, você pega alguns exercícios das provas que você tem aí, né? Manda para mim se você não estiver conseguindo, que eu gravo a resolução deles. Porque equação de primeiro grau você faz no dia a dia, certo? Você consegue fazer de maneira intuitiva. Você já faz isso, só que você precisa formalizar isso matematicamente, ok? Então, vai lá, pega exercício e me manda.